Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o Eric Azeredo, gestor, advogado, CEO do Grupo Azeredo. Estou como líder do CQC de Gestão e Empreendedorismo do IBF Espírito Santo. Estou aqui em mais um podcast do nosso CQC e com uma honra, um prazer imenso estar aqui com dois profissionais que eu admiro muito, que eu respeito e que eu tenho certeza absoluta que irão ambas abrilhantar muito esse nosso episódio aqui do podcast do CQC. Eu vou tentar ser sucinto, tentarei ser bem sucinto, aliás, na apresentação, porque senão a gente vai ficar aqui quase o episódio todo falando desses profissionais incríveis. Mas vamos lá. Ao meu lado, hoje, estreando aqui no nosso podcast, nova integrante, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes por você estar com a gente. Fabrícia Forza, vou ser sucinto, tá? Gestora na área de saúde, administradora, professora universitária. E aí, ao longo do episódio, você vai poder, com certeza, contribuir um pouquinho mais com a gente aqui, com todo o seu conhecimento. E a nossa convidada de hoje, que muito me alegra, eu tenho essa admiração que ela sabe muito bem disso, minha amiga Flávia Raposo, CFO do Extrafruti, professora da casa aqui da FUCAP, né, e líder também do CQC aqui do IBF, do GRC. Então vamos lá, vamos começar, que esse bate-papo vai ser com certeza muito, muito interessante, muito enriquecedor, e nada melhor para a gente iniciar aqui, Flávia. Primeiro, muito obrigado mais uma vez pela presença. Estou muito feliz, eu quero repetir isso, estou muito feliz que realmente para a gente do CQC é muito importante trazer profissionais como você aqui para até a gente conseguir passar um pouco da sua história e esse conhecimento. Falando em história e conhecimento, a trajetória profissional, até eu chegar ao cargo que você está hoje. Quem mais te influenciou? Olá, Eric. Olá. Olá, Fabrícia. Olá a todos que nos assistem, né, que nos assistirão nesse podcast. É uma honra para mim poder estar aqui e falar um pouco, compartilhar. Eu gosto demais, até pela minha veia de professora, compartilhar história, compartilhar conhecimento é sempre muito bom. Então, falar um pouco da minha trajetória é falar de muita luta e determinação. Até porque eu comecei a trabalhar, eu sou do Rio de Janeiro, né, de uma cidade mais interiorana do Rio, né, região serrana do Rio. E lá a nossa vida era trabalhar em pequenos negócios familiares na maioria das vezes, trabalhei em escritório de contabilidade e sempre tive assim, uma questão financeira limitante, né, de ter que ajudar a família e de ter que trabalhar desde muito cedo para compor a renda familiar. Mas eu sempre enxerguei no estudo, na educação, a fórmula que iria fazer com que eu saísse daquele quadro de dificuldades financeiras realmente, de limitações, e não só eu sair, como também proporcionar para a minha família uma nova vida, digamos assim. Então, dentre as coisas que mais me influenciaram ao longo da minha trajetória, primeiramente foi um motivo de conseguir chegar longe, de querer chegar longe, uma vontade muito grande de vencer. E isso creio que veio muito originado da garra da minha mãe, que é o meu maior exemplo assim, de superação. E eu sempre gosto de frisar isso, né, que criou 8 filhos, né, meu pai era presente, mas já por uma questão de limitação dele mesmo, né, ele tinha menos, tinha um pouco mais de dificuldade até nessas partes de orientar em relação ao estudo, por exemplo, mas minha mãe sempre incentivou muito e tinha ela o sonho de ser professora, por exemplo. E eu, além de ter o sonho de ser professora, que isso sempre quis fazer, eu tinha um sonho de ser jornalista. Só que na minha cidade não tinha essa... Qual que era a cidade, Flávia? Teresópolis. Não tinha esse curso. E eu não podia sair na época, por exemplo, para estudar numa federal no Rio, por mais que me dedicasse para passar num vestibular, eu não poderia, porque eu teria que parar de trabalhar, e ao parar de trabalhar, parava de ajudar em casa. Então, naquele momento ali, a contabilidade veio para mim como uma questão de oportunidade, realmente. E aí eu comecei a trabalhar nessa parte de contabilidade aos 16 anos. E ao longo da minha vida
tive pessoas que me influenciaram, pessoas que eu olhei e pensei assim, é um ícone, é alguém para me espelhar. E dentre eles, como disse, vejo minha mãe pela garra, pela superação, tá? De sempre enxergar oportunidades disfarçadas, né? Bom, muito bom. Bom. Fabrícia, por favor, tens a palavra. Primeiro agradecer, doutor Érica, o convite. Estar no IBF é muito importante para mim, para a carreira, para poder contribuir, né, de uma certa forma e aprender também. Assim como a Flávia muito bem disse, a educação abre portas, leva a gente para lugares realmente inimagináveis, depende das nossas escolhas. E estar no IBF é muito importante para mim, para que eu possa ajudar ainda mais e mais. E muito obrigada pelo convite. Que isso. Obrigado por ter aceito. Agora, vamos lá no bate-papo. A palavra é toda sua. Vamos lá. Flávia, que prazer em conhecer você, que prazer conhecer sua história, né? Quero perguntar para você, como é que é? Quais são os desafios que você enfrentou, né, na gestão, nas áreas tão masculinas, né? A gente sabe que a área econômica ainda é uma área masculina, entre outras áreas da gestão, dos cargos que você ocupou e ocupa. Conta pra gente esses desafios, sendo mulher. Então, eu cheguei aqui, Fabrícia, há 20 anos no estado, né, do Espírito Santo. E enquanto morei lá na minha cidade, eram empresas normalmente mais familiares, escritórios, e ali você já enfrentava essas barreiras visíveis e invisíveis pelo fato de você ser mulher. Me deparei com uma parcela maior dessa dificuldade ou desses desafios estando aqui no Espírito Santo, que conforme você vai subindo de cargo, né, subindo na hierarquia, o teto de vidro ele está mais perto. Porque a gente não pode se enganar de que, na verdade, esse teto não existe. Ele existe, né? E quando a gente é mulher, a gente sente essa pressão de ter realmente que performar de uma forma além do que um profissional de gênero masculino poderia performar para galgar locais maiores, postos maiores. Mas, na verdade, eu sempre costumo dizer que eu nunca pedi muito licença e nem explicação sobre o fato, eu como mulher eu posso fazer isso, eu deveria fazer. Eu sempre fui fazendo, na verdade. Eu sempre... Foram aparecendo as oportunidades, eu me sentia pronta, eu me sentia, se não pronta, capaz de aprender. Claro. E eu fui aceitando aqueles desafios e deixando também que a presença e a marca do meu trabalho ela fosse maior do que qualquer questão de gênero pudesse influenciar. No entanto, é óbvio que a gente sabe que no dia a dia a gente precisa dessa dose a mais de dedicação, de educação e de esforço para que a gente consiga lutar, né, as mesmas lutas e os mesmos desafios que um profissional de gênero masculino precisaria. Isso é interessante, Flávio, já pegando esse gancho que você comentou aí, até que uma coisa assim que a gente pergunta, né, em relação ao mercado hoje. Você ainda acha que a mulher hoje precisa mostrar ainda mais a sua competência, um pouco a mais até do que os homens, para ocupar esses cargos de liderança, como o cargo que você ocupa, por exemplo? Eu penso que sim, Éric. Por quê? Porque você tem políticas de cotas, você tem todo um discurso de inclusão, de diversidade, mas a gente percebe, isso é discutido inclusive no meio acadêmico, que muitas vezes esses cargos eles são disponibilizados, no entanto, o poder de fala, né, ele é reduzido. Então, muitas vezes, opiniões, ideias que você dá no seu dia a dia, que se viessem de um profissional de gênero masculino, talvez tivessem mais aceitação. Isso é presente no dia a dia, eu acredito, da maioria das minhas colegas que ocupam cargo de gestão, de diretoria, como eu ocupo, porque realmente, para muitas empresas, né, existe uma discussão de tokenismo, né, que é você estar ali, né, mas não ter poder de fala, não ter poder de voz, as pessoas não terem ouvidos de ouvir, né? Você está falando e a pessoa está no celular, a pessoa não está
prestando atenção no que você está falando. Perfeito. Então, por muitas vezes, a gente se depara ainda nesse dia a dia, assim. Apesar de estar realmente galgando cada vez mais postos maiores, as mulheres ainda passam por esse desafio. Ouvindo a Flávia falar, doutor, eu me lembro da palavra coragem, né? Que a gente, tudo que ela falou até agora, ela disse uma frasezinha ali, simples, mas tão verdadeira para nós, né? A gente vai fazendo. Isso aí. Foi fazendo e executando. A respeito do local de fala, muitas vezes a gente também encontra fala, as pessoas estão ouvindo, mas só escutam ali. E não utilizam o que a gente fala, né? Pode não utilizar o que a gente fala para benefício da empresa ou daquilo que está se propondo naquele momento. Bom, mas eu queria perguntar para a Flávia agora, o que ela considera, quais os atributos que ela considera uma boa gestora, para ser uma boa gestora? Eu considero que a empatia, né? Você ter... apesar da gente sofrer esse desafio de muitas vezes se deparar com colegas que não têm esse ouvido de ouvir, eu acho que uma das principais características que a gente, enquanto gestor, diretor, líder de área, qualquer posição em que a gente ocupe um cargo de liderança, é que a gente nunca perca a capacidade de ouvir. O dia que a gente perder essa capacidade de ouvir os nossos liderados, é o dia que a arrogância tomou conta e que a gente acha que a gente não precisa ouvir mais ninguém. Então, a humildade e a capacidade de ouvir, seja quem for, né, no cargo que for, isso eu entendo que é uma das capacitações mais importantes que a gente precisa ter, o saber lidar com pessoas. E hoje as pessoas cada vez mais... nessa crise de mão de obra que a gente está vivendo e que a gente discute em todos os eventos que a gente vai hoje, se você for... Quinta-feira agora a gente estava no CEO Meeting, né? Pois onde discutimos, né? Quando discutimos esse tema de uma forma mais forte, inclusive, né? Mas se você for em 10 eventos, acho que 11 vão estar falando da mesma dificuldade. Então... um diferencial assim, que é importante é você realmente gostar de pessoas. Liderar pessoas sem gostar de gente é difícil demais. Né? Então, você saber ouvir, você saber enxergar, às vezes, o que não está evidente. A gente já teve casos lá na empresa de um projeto, por exemplo, que a gente implementou de acolhimento nessa área de saúde mental, e a gente foi pioneiro nisso, muito antes de se falar em NR1. Logo assim, no meio da pandemia, a gente implementou. E por ser uma empresa com um público de muitas pessoas do gênero masculino, eu cheguei a falar, gente, onde eu estou com a cabeça de implementar um projeto desse? Porque a pessoa do gênero masculino normalmente já tem dificuldade, talvez você vá concordar comigo, Eric, de ir a médico quando está falando de uma questão de dor física. Quem dirá a dor emocional, não é? É verdade. E aí, naquele... Você também cheio de homens na sua casa, você sabe bem como é que não é é assim, Fabrício? Eu sou a única mulher lá. Desafiador, né? Muito desafiador. E ao colocar esse projeto lá, teve vezes da gente perceber a necessidade de colocar a psicóloga 2 vezes por semana, ao invés de 1 vez por semana, que era o que estava previsto no início do projeto, tamanha procura. E uma das pessoas que a gente teve lá, né, que procurou o projeto para esse acolhimento, para essa terapia breve, ela estava já numa decisão de suicídio. Nossa. E estava perto da gente. Assim, quando a gente conseguiu tirar dessa pessoa ali da linha de suicídio, né, para nós, assim, você fala assim, como que um projeto desse se paga, né? Já se pagou... A sensibilidade de vocês enxergarem isso. Isso. Essa sensibilidade feminina. Claro que aqui não estou, né, levantando bandeira. Sim. Nenhuma bandeira. Claro que não. Mas a sensibilidade feminina que a gente consegue trazer, e até o próprio convencimento, claro que tem técnica, né, treinaria, um monte de coisa, um monte de situação. E isso é muito importante. Fico feliz de saber que vocês gostam de gente. Sim. Né? E trata primeiro o indivíduo. E é interessante isso porque você falou uma questão importante do não levantar bandeira, também nunca foi a minha estratégia. Eu nunca fui daquela
linha de nós contra eles, né? Eu acho que somos nós e Perfeito. eles e elas, todo mundo junto, independente do gênero, independente da opção sexual. Ocorre que, infelizmente, muitos dos conselhos, muitos dos boards formados hoje, eles são formados por pessoas que são do mesmo gênero, que talvez formaram na mesma faculdade, no mesmo tipo de curso. E eu acredito muito que essa coisa da complementaridade é o que faz a diferença nas tomadas de decisão. Então, de novo, eu tive essa ideia lá atrás, essa ideia foi importante. E foi importante a gente perceber, e quando você diz assim, uma sensibilidade que a gente teve ao colocar o programa, mas essa pessoa estava do nosso lado e a gente não estava conseguindo ver que ela estava implodindo, porque tem coisas que é o olhar de um profissional especializado que vai detectar e que vai dar as condições de lugar seguro para que aquela pessoa possa expor a dor e ao expor a dor a gente poder tratar a dor, né? Então, voltando a falar nessas questões do que é básico, né, do que é importante, eu coloco pessoas aí como pilar principal, né, você saber lidar com pessoas e gostar de pessoas, mas é claro que uma pessoa ao ocupar um cargo, né, como eu ocupo de diretoria financeira, a gente tem que ter competências ligadas à área de finanças, à área de econômica, na área de economia, a questões de projeções, câmbio, todo esse entendimento de uma macroeconomia e de uma gestão financeira, e não menos importante, do negócio onde você está inserido. Né? Não adianta você ter esse conhecimento, às vezes, só da faculdade e não saber ali o dia a dia, não conhecer o universo da empresa que você trabalha. Né? Então, por exemplo, eu trabalhei durante 4 anos na gestão hospitalar. Eu precisava de entender da gestão hospitalar, então eu tinha que fazer curso sobre gestão hospitalar, eu tinha que entender o cenário desafiador que é a gestão hospitalar. Você sabe disso, né? Ou a técnica não pode estar distanciada em nenhum momento da nossa sensibilidade. E aí que entram os nossos parceiros, que aí independe do sexo. Sim. A Flávia muito bem disse, independe do sexo, né? Parceiros de trabalho, muitas vezes é o homem. Sim. Por que não? Exatamente. Né? E que trazem para a gente um toque de lucidez naquele momento, naquela decisão. Mesmo que sejamos ou que seja um profissional muito bem qualificado, muito bem formado. Né? Sim, com certeza. Não, mas essa visão total que você também menciona, Flávio, a gente conversa muito, né, sobre isso. A questão do CEO, né, se for o CEO, mas o cargo de liderança. Das pessoas. Quando você fala de pessoas, eu sempre me soa muito bem, eu gosto sempre de ouvir isso, porque é o que realmente determina, na minha visão, esse sucesso da empresa, né? Por exemplo, como CEO, você vai tratar com as pessoas, tem que saber o quê? Parte de sociologia, antropologia, tudo isso é o dia a dia. É você analisar. E aí, quando você fala de departamento, saindo das pessoas do departamento, como você menciona, saber um pouco de marketing, tem que saber venda, tem que saber os números, né? Você tem que ter essa visão para você ter tudo isso para você, enquanto líder, saber se posicionar e posicionar a empresa. E aí, já dando esse gancho nisso que eu estou comentando, até queria saber de você essas práticas, né? Que você utiliza nas decisões estratégicas e você, como boa, excelente CFO que é, os números, né? Que a gente fala muito sobre os números não mentem, jamais. Sim. Como é que você tem essa relação dos números com a liderança e essas práticas que você utiliza nas decisões estratégicas que você tem? Na empresa a gente tem uma contabilidade interna, né? Isso faz muita diferença para a tomada de decisão. No 5º dia útil, a gente tem um número já fechado e aí a gente começa a trabalhar as visões do negócio, que a contabilidade vai te entregar aquele número mais bruto, né, mais focado em quem está do lado de fora da empresa, e para dentro da empresa a gente começa a trabalhar na explicação do mês, né? Na linha do fato, causa, ação. Qual é o fato em relação ao nosso orçamento, por que desviou, né? Seja para cima ou para baixo, né? A gente costuma dizer, aí, parafraseando Jim Collins, que a gente precisa fazer a autópsia dos números, né? Mesmo quando os números são bons. Porque, às vezes, um resultado bom, ele mascara um planejamento, por exemplo, um orçamento feito menor do que ele poderia ser feito. Né? Então, entender esses números, olhar para esses números aí, no mês a mês, a gente faz isso, a gente senta com as lideranças,
Os diretores, nós sentamos para olhar o resultado juntos, para entender o resultado. Aí temos algumas reuniões de comitê ao longo do mês, né, de comitê que vai analisar essa questão financeira, comitê de despesas. A gente também tem reunião de prévia, de conselho, reunião de conselho mensal, onde a gente presta conta, né, para os acionistas da empresa, uma empresa SA de capital fechado, né? Mas trabalhamos como se fôssemos uma SA de capital aberto, dando total transparência, todo compliance. Governança. Sim. E aí, dessa forma, assim, ter essa informação em painéis de BI, né? Estou falando dessas reuniões mais mensais, mas no dia a dia, no tipo de negócio que a gente está, né, que é um modelo mais híbrido, é atacado, mas a gente também está dentro do varejo no dia a dia. Então, de todo dia a gente tem que saber quanto vendeu, que produto que está vendendo, por loja, por produto, pensar no caixa, pensar em quantos clientes, porque a gente é varejo de alimentos. Então, se o cliente não vai no nosso estabelecimento, né, no estabelecimento onde a gente comercializa, nas redes parceiras que a gente atende, ele vai em outra rede. Ninguém vai deixar de comer, né? Então, é uma preocupação que a gente tem o tempo todo. Às vezes a receita não vem, a gente está vivendo esse momento agora, que para a maioria das pessoas a gente está reclamando da inflação dos alimentos, mas no nosso caso, né, o nosso tipo de alimento ele está com deflação já tem um tempo. Então, produtos aí que são carro-chefe da nossa venda, eles têm tido uma queda aí de 7% a 8% em relação ao ano anterior. Olha. Então, aquilo que você projeta, né, vender para um ano, né, aquilo que você orça, haja quantidade para você vender, para você superar um gap desses. Ainda mais que a gente trabalha com produto perecível. Então, se a cebola no passado você vendia a 12, esse ano está vendendo a R$ 3,99 o quilo, ninguém vai comprar mais cebola porque a cebola está R$ 3,99. Ninguém estoca cebola, né? Por exemplo. Então, são desafios que se mostram, né, no nosso dia a dia, que a gente tem que estar olhando todo dia e estar buscando novas oportunidades para fazer frente também a esses desafios aí do mercado, né, de concorrência, de preferências do consumidor, de estar aí em novos formatos de rede, né? Enfim, são esses olhares que a gente tem para o negócio no nosso dia a dia. Érica, a Flávia respondeu a minha pergunta, a próxima. Da empatia. Já comentou. Já respondeu muito bem, né? Claro aí para a gente a importância e o diferencial, a pergunta seria, né? O diferencial que você acha da empatia dentro da gestão. Você já respondeu para nós. Quer falar sobre tecnologia, então? Fica à vontade, pode iniciar o tema. Bom, eu tenho aqui para falar de inovação, né? Por favor. O que você acredita que inovação, né? Quais ainda são os itens inovadores para transformar, que podem transformar profundamente os negócios aí na nossa era atual? E a gente já fala tecnologia de uma forma geral, né? Já também na sua área de atuação, o que você pode mencionar e comentar a esse respeito para a gente? Com alegria a gente comenta assim, porque no nosso negócio é muito interessante que muita gente pensa que por trabalhar com produtos agrícolas, né, foi fácil. Tem lá no quintal um pé de laranja, a pessoa foi lá, colheu a laranja e você tem a laranja ali para comercializar. E não é assim, né? Para a gente poder manter, a gente trabalha atendendo 2 redes de varejo aqui no estado e faz venda também para outras redes. A gente precisa manter todos os dias a produção, não a produção efetivamente, porque a gente não produz, mas assim, a comercialização desses produtos e não podemos deixar ruptura nas lojas. Então, pegando o gancho da laranja, por exemplo, uma das coisas que a gente faz é ter a tecnologia de compra. Então, a gente vai comprar da onde tiver laranja. Ano passado, com dólar alto, a produção nacional estava sendo toda exportada, porque, por exemplo, os Estados Unidos é um dos maiores consumidores e também produtores de suco de laranja. Lá, a laranja chegou aos níveis de produção de 1920, por questões climáticas. A Flórida, que é o Orange State, né? E aí, o que aconteceu? Toda a laranja boa que a gente tinha aqui foi para fora do Brasil.
O que ficou aqui foi aquilo que não era tipo exportação, que também não atende o nosso negócio. E que a gente fez? A gente importou laranja do Egito. 30 dias viajando em container refrigerado para chegar a laranja aqui. Possivelmente, se você é cliente de uma das redes que a gente atende, você usufruiu de uma laranja vinda do Egito e você nem sabia disso. Mas então a gente precisa ter uma tecnologia de compra muito adequada, porque é perecível. Se você compra mais, você perde, e a perda é significativa. Se você compra menos, é volume demais. Se você compra menos, você tem a ruptura no mercado e você não pode deixar. Então, esse é um fator que é importante. Uma outra coisa é que a gente sempre está na vanguarda, no caso da empresa que a gente atua, que a gente está sempre buscando alguma coisa que vai facilitar esse nosso processo. Então, por exemplo, a gente tem lá uma máquina que classifica produtos. Então, você vai conseguir passar ali para avaliar tudo que é cilindro, que normalmente você vai beneficiar ali os cítricos, né? Limão, laranja. Você também consegue passar ali o tomate, a batata. E o que significa fazer esse beneficiamento? Na verdade, a gente chega lá o bin, né? Que é aquela caixa grande lá do produtor. Aquela caixa ela é colocada ela é lavada, né? Os produtos que são ali são lavados. Alguns deles são encerados com uma cera que não é tóxica, cera de carnaúba. A diferença é gigante ali, né, no olhar. E a gente passa esse limão nessa máquina. A máquina ela tem hoje 4 linhas de análise, onde ela tem um scanner gigante que ele tira até 60 fotos daquela fruta que passa, né? Tem tipo uma mãozinha assim que vai virando aquele item que está sendo observado. Então, a gente consegue criar ali um padrão de tamanho, que é o calibre que a gente fala, que o calibre tem mercado diferente, né? Tem preço de venda, tem valor diferente para o nosso cliente. Então, a gente consegue definir calibre, a gente consegue definir coloração. Então, assim, eu quero a maçã que por exemplo, se fosse o caso, né, a maçã, no caso, já vem classificada para a gente, mas se a gente classificasse, a gente poderia dar o exemplo. Eu quero a maçã que a bruxa deu para a Branca de Neve. Então, ela é aquela maçã vermelha, ela é uma maçã grande, né? Então, a gente consegue definir esse padrão que, quando a mercadoria passa e é tirada aquelas fotos, automaticamente, se o produto não está no padrão, ele já vai para uma linha que não vai ser aproveitado, né? Ele já não vai cair nas caixas onde tem que cair um produto que está adequado no padrão. Além de coloração e tamanho, a gente consegue também perceber se lá dentro daquela fruta, daquele item que a gente está classificando, se tem algum machucadinho, alguma coisa que vai fazer com que amanhã ou depois esse produto se deteriore. Então, a gente consegue mais rápido saber antecipar. Exatamente. Com isso, a gente também consegue ter poder de barganha com o fornecedor. Ao comprar, né, o caminhão de produtos do fornecedor, a gente vai falar para ele, olha, está vindo muito produto que não está aproveitando, está vindo muito produto que não está no calibre adequado, eu estou te pagando por um calibre, você está me entregando outro. Então, isso no nosso negócio é muito importante. E essa tecnologia, por exemplo, num tipo de negócio como o nosso, não tem no Brasil. Já há quem diga que não tem na América Latina, num tipo de negócio como o nosso. Às vezes, uma empresa que só beneficia limão, ela vai ter. Entendi. Mas uma empresa verticalizada como a nossa, que faz vários produtos, né, você não encontra esse tipo de investimento. Então, a gente está sempre buscando essa inovação, esse investimento, buscando essa vanguarda, buscando recursos, porque existem, né, recursos do governo com taxas adequadas, e aí vem um lado CFO, né, de buscar esses a competitividade, recursos, né, para trazer aí dinheiro barato, digamos assim, né, para poder fazer frente a essa inovação, a trazer essa tecnologia para o negócio. Não, é você mesmo, fica à vontade. Não, já emenda aí, por favor. Por favor. Porque é um mundo muito diferente de muitas pessoas e talvez até de muitos dos que vão nos assistir.
E a gente vê claramente na sua explicação a tecnologia, a inovação agregando valor. Claro. Porque agrega valor, a gente vê os produtos aqui, né? Uhum. Nós que moramos aqui no Espírito Santo, a gente conhece, né, os produtos que são oriundos da empresa de vocês, em alguns fornecedores, claro, a gente utiliza. Então, a gente vê claramente esse benefício, muito legal. E essa questão também, já emendando, da própria inteligência artificial, né? Uhum. Como é que, aliado a isso tudo que você comentou, como é que você enxerga a própria inteligência artificial nessa parte da nova economia e especificamente até no seu mercado de atuação? O que a gente tem buscado, né, assim, como todo momento de mudança muito drástica de tecnologia, é comum, e isso eu costumo falar com os alunos, inclusive quando a gente está falando de vantagem competitiva, muita gente acha que a tecnologia ela é o X da questão, né? Ela é o fator que é o Determinante acelerador e o Isso. determinante do seu negócio. A tecnologia ela não deve ser vista assim, né? Ela deve ser vista como um meio que vai facilitar. Perfeito. Né? Então, nesse início de discussão de inteligência artificial, e eu digo início porque, apesar da gente já estar um tempo falando disso, acho que as coisas ainda estão bastante embrionárias para muitos segmentos. Então, a gente tem olhado com respeito, com admiração, né? Mas esperado um pouco entender como que a gente vai utilizar no nosso negócio. O que a gente tem buscado investir são nessas questões ligadas ao modelo de classificação e de aumento da nossa produtividade, que além de beneficiar o produto in natura, a gente tem praticamente uma indústria, né, de produtos minimamente processados, onde fazemos suco, salada de fruta ali pronta para você consumir, uma sopinha, já que só você chegar em casa e cozinhar tá tudo certo, total, né, para a nossa vida rápida aí, né, é o que, né, que tem de melhor. Eu, inclusive, sou cliente disso, mas a gente tem procurado mais isso. Então, por exemplo, tecnologias que uma dor que a gente tem, que são as caixas plásticas, né? Aquelas caixas que transportam os produtos, né? Vai para o produtor, volta do produtor, vai para o mercado. Então, ali a gente tem procurado uma tecnologia que a gente consiga rastrear essas caixas, uma tecnologia que a gente consiga... Isso já está bem maduro, inclusive. Saber, pelo menos, aonde está a caixa, né? Com quem está, no poder de quem. Foi o Eric que levou essas caixas aqui. Eric, você tem que dar conta dessa caixa aí. Perfeito. Que essa é uma dor que a gente tem. Agora, tipo, usar inteligência artificial para a nossa parte de comunicação com o cliente, para a parte de processos internos ali do nosso setor administrativo, ainda está muito assim no olhar, no esperar, ver um pouco o que acontece. Algumas coisas a gente tem olhado, mas não temos ainda implementado nenhuma ação que a gente utilize a inteligência artificial propriamente dito, naquilo que ela pode entregar nesse momento de avanço que a gente já está. Fabrícia, antes de você só mencionar, infelizmente já está chegando quase para o finalzinho. Passa muito rápido. Passa muito rápido, impressionante. Estou impressionado, enfim, é muito, muito, muito bom. Nós ficaríamos aqui... horas, se deixar. Então, já só para mencionar isso, aí você fica à vontade agora. Já vamos mudar um pouco o foco agora do podcast, da gravação aqui, do episódio. Fica à vontade. Bom, eu tinha aqui muito interessante, que a mim interessa, né? Você mulher, vamos puxar. Agora vamos puxar um pouquinho. Por favor. Eu quero perguntar à Flávia sobre, né? A gente até fez um briefzinho sobre isso e me autorizou. Claro, pois não, que isso. Como é que você concilia a rotina, né? Equilibra essa rotina intensa com o autocuidado? E aí eu fiquei pensando, nossa, mas às vezes a pessoa, né, tem uma rotina muito intensa, né? A Flávia, eu também tenho, mas a gente se vira e dá um jeito de tentar, né, fazer alguma coisa para se autocuidar. E eu queria saber de você também, porque eu acho importante isso, incentiva, motiva a quem está ouvindo, principalmente as mulheres que têm essa rotina intensa. Né? E da Flávia não deve ser diferente. E Flávia, só se me permite, já em relação até essa coisa do tempo, isso que ela mencionou aqui, a questão também desse tempo do lazer.
como é que você tem tempo para lazer? Uhum. Você tem tempo para... família eu sei que você tem, enfim, mas como é que você dá conta disso, nesse bem-estar, né, completo? E até mesmo que eu sei a parte de futebol que você gosta de acompanhar, enfim. Então, ela é botafoguense. Hoje não é o melhor dia, né? Enfim, a gente está gravando aqui depois da eliminação do Botafogo no Mundial, mas só para deixar já arredondar bem essa pergunta aqui, feita pela nossa brilhante amiga aqui, fica à vontade para poder responder, então. Eu costumo administrar bem o tempo, assim, eu gosto realmente de lazer, eu gosto de sentar para olhar o mar, eu gosto de tocar violão, eu gosto de assistir um jogo do Botafogo, um jogo de futebol que seja um jogo bom, né? Do mesmo tempo que a gente assiste o jogo do Botafogo, a gente assiste o jogo do Flamengo com propósitos diferentes, obviamente. Faz parte. Brincadeiras à parte, né? Os flamenguistas aí. Mas eu costumo administrar bem, eu gosto de me cuidar, né, da parte pessoal, gosto de correr, né, eu sempre que posso, assim, eu até brinquei que ano passado, a última corrida que eu corri foi mais ou menos nessa época aí, eu vou correr domingo, né, de novo, e assim, eu não consegui ainda engrenar um exercício físico, mas... de fazer assim bonitinho, mas eu tenho a personal, eu procuro fazer exercício físico regularmente, né? Por vezes a rotina engole realmente, né? Nesse ano, de uma forma um pouco mais intensa, a gente pegou uma outra rede para administrar, então tem me feito viajar um pouco mais, e aí a gente acaba negligenciando um pouco, mas não é o que eu costumo fazer, né? Eu costumo dedicar tempo a isso, né? Eu acho que eu sempre tive muito isso, e acho que, de novo, o exemplo da minha mãe, né? Acho que quem mais faz é quem menos tem tempo. A pessoa que mais tem tempo é a que menos faz. Então, além da Extrafruti, da FUCAP, eu sou conselheira fiscal em projetos voluntários, né, do Instituto Terra, do Asilo dos Idosos e da BRH Espírito Santo. Então, as pessoas perguntam, o que você faz? Eu falei, bom, de 12h às 6h ainda está livre, né, que é o horário que eu durmo. Eu tenho um cachorrinho, que é o Scooby, ainda encontro tempo para brincar, para passear, para jogar bolinha, né? O Eric já me viu com o Scooby. E é isso, eu acho que se a gente organizar a vida, a gente consegue planejar e executar tudo que é necessário. Quer fazer a penúltima pergunta para ela? Bom, vamos lá. Não que eu esteja feliz com isso, pelo contrário, tá? Mas, enfim, a gente tem esse cronograma aqui. Eu estou escutando... O doutor Eric é muito gentil, né? Está me dando... A gente quer perguntar um monte de coisa, né? A gente quer contar também para vocês, porque a Flávia realmente tem uma trajetória incrível, é uma mulher inspiradora, tem me inspirado a partir do momento que comecei, né, a ler, estudar sobre ela, e agora muito mais. E eu espero que todas as mulheres se sintam incentivadas, né? O doutor Eric me falou aqui, para mim falar um pouquinho de mim, mas dá vontade de falar algumas coisas, principalmente do incentivo da família com a minha carreira, que é sensacional, se não fosse isso eu não conseguiria, mas sempre arrumo, assim como a Flávia falou, de 12h às 6h, tem que fazer coisa. Bom, por fim, temos que finalizar, né, doutor? Infelizmente. O que você gostaria, Flávia, de ter ouvido, de ter escutado lá no início da sua carreira? Eu estava falando isso semana passada com a nossa gerente de RH lá. Eu acho que uma coisa importante que eu ouvi, assim, foi no início lá, quando eu comecei a trabalhar. Uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, você precisa... Eu já fazia várias coisas nessa empresa, que eu entrei um pouquinho como fosse aquela menina prodígio que ia, né, fazer um monte de coisa, e ele falou assim, não, você tem que fazer mais. E eu acho que uma coisa que me fez nunca querer voltar numa sala para escutar aquilo, você tem que fazer mais, me levou a fazer muita coisa. Então, talvez, o que eu gostaria de ter escutado lá atrás fosse alguma coisa diferente, que eu teria que ter uma vida mais equilibrada, né? Você vê hoje, durante muito tempo, produtividade ficou sendo sinônimo de você
trabalhar muitas horas, e não significa isso, né? Ser workaholic, né? Ser workaholic. Então, eu lembro de um programa de treinamento que a gente fez numa das empresas que eu trabalhei aqui no estado, e que eu fiz alguns testes e tal, e veio uma observação para mim num dos testes que eu fiz. Eu preciso ter mais lazer naquela época. Cuidado para não se tornar um feito humano ao invés de um ser humano. Perfeito. Então, uma das coisas que eu gostaria de ter escutado lá atrás, mas era mais difícil pela configuração, né, e pelo que era o pensamento dominante na gestão daquela época, era isso. Equilibre mais sua vida, né? Procure cuidar da sua saúde mental também, porque para muita gente da minha geração, o que foi pedido foi uma entrega incondicional, quando, na verdade, eu me sinto bem com tudo que aconteceu, mas muitos colegas não se sentem, adoeceram ao longo da carreira. Eu penso que a pandemia mudou um pouco esse olhar, né, para que a gente possa, da mesma forma, fazer tudo o que a gente faz, mas buscando mais esse equilíbrio que hoje, né, na idade mais madura, eu consigo perceber e dar mais tempo para isso, né, dentro de tudo aquilo que a gente conversou anteriormente. Flávia, só então fechar realmente, infelizmente, aqui agora. Um livro, podcast, alguma indicação para quem está eu coloco os meus alunos, né, fizeram até uma brincadeira comigo na formatura agora passada e me deram outro livro do Jim Collins, que eles falaram assim, a professora que mais gosta do Jim Collins. Eu gosto de ler os livros do Jim Collins porque eles trazem pesquisa, eles não são livros assim, de autoajuda empresarial. Ele faz todas as colocações em cima de pesquisa. Então, para quem está começando, a gente está aqui no CQC de empreendedorismo, né? E, então, às vezes, a gente acha que para começar uma empresa, todas as empresas surgiram de uma grande ideia. E não. Então, vou dar uma dica de 2 livros do Jim Collins, que são Empresas Feitas para Vencer e Feitas para Durar. Ali você tem vários cases de empresas, vários mitos que eles quebram, que a gente acha que todo negócio começou com uma ideia, com um grande líder, e não, você vai ver que grandes empresas que estão aí hoje, empresas longevas, centenárias e até mais, elas começaram assim, no método de tentativa e erro e com muita garra. E existe um outro livro, que eu até citei aqui, que era uma característica da minha mãe, né, de enxergar oportunidades disfarçadas. Esse eu não me lembro o autor, mas o livro se chama exatamente isso. Tem um limão na capa. Verdade. Oportunidades disfarçadas. Eu penso que todo mundo que está começando, ou que já é empresário, que está como gestor, esses são livros inspiradores e que trazem, assim, exemplos, cases de empresas que fazem a gente refletir e levar para o nosso dia a dia. Perfeito. Gente, que aula, hein? Muito bom. Nossa, não é à toa que eu te falei, comentei contigo. Sim. O convívio, enfim, a felicidade que eu tenho de um aprendizado constante sempre que eu estou perto, ou que não esteja perto, mas escutando, vendo, enfim. Muito obrigado. Flávia, se tem alguma coisa para falar, que não foi comentado, quer adicionar alguma coisa, fica à vontade. Só agradecer aí a oportunidade. Para mim, enriqueceu muito estar aqui com vocês, né? Eric é uma pessoa que eu já admiro, né? Eu já conheço há mais tempo. Hoje conhecendo a Fabrícia, então, e estar aqui com vocês é sempre uma alegria, uma honra para mim. Que bom. Fabrícia, mais uma vez, muito obrigado. Primeiro de muitos, né? Com certeza. Estamos juntos, estaremos sempre juntos nessa caminhada. Sempre falo contigo isso, mas é um caminho que eu busco sempre. Então, para você que esteve até agora com a gente aqui, muito obrigado. Gostou? Por favor, curta, compartilhe, fale com outras pessoas, para que essa aula de hoje chegue a muito mais gente, que é o que a gente busca sempre aqui no nosso CQC de Empreendedorismo e Gestão. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Até a próxima.